Vamos então colocar em prática o que aprendemos na teoria. As palavras última, olha, é exatamente assim que você vai encontrar na prova, tá? É assim que o CESP cobra. Todas estas são questões do CESP. As palavras última, década e islâmica recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. O cara quer saber se você sabe qual é a regra. Como eu já venho dizendo aos senhores, o que é a característica do CESP? Uma prova conceitual, uma prova que exige que o aluno saiba o que é o conceito para poder aplicar este conceito no contexto. E quando o aluno tiver que se referenciar ao contexto, ele tem que ser capaz de fazer isso. O CESP valoriza questões conceituais. Então ele quer saber, são regras gramaticais diferentes? Vamos ver? Palavra última, ela recebe esse acento em virtude do quê, pessoal? É só você separar as sílabas. Quando você estiver em dúvida em relação a qual é a regra da acentuação, pense no seguinte: eu vou tentar separar as sílabas e eu já tenho um bom referencial para isso. E qual seria o bom referencial? Seria você entender que cada palavra tem uma vogal obrigatoriamente somente uma. Então aqui tá claro como é que você vai separar, né? O tem que ficar aqui, o ti e o ma. Cada sílaba com uma vogal e somente uma. Ó, o década, mesma coisa, ó. E o islâmica, mesma coisa, olha lá, ó. Então não é difícil separar, ainda mais palavras assim. Aí fica fácil, ok? E aí, agora como é que eu faço, Rafaela, para saber se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Então você testa a palavra, porque você é um falante da língua há muitos anos. E é fato que se você quiser experimentar aqui, ó, a tonicidade nestas possíveis sílabas aqui, nestas possíveis posições, você enquanto falante da língua não vai errar. Ninguém fala ultimar, ninguém fala ultima, todos falamos última. Então esta é a sílaba tônica, você tira na hora a regrinha. Aí é só contar, ó, toda proparoxítona é acentuada. Vamos lá, a gente fala decadar, a gente fala decada ou a gente fala década? Nós falamos década, então toda proparoxítona é acentuada. A gente fala islamicar, a gente fala islamica, a gente fala islâmica ou a gente fala islâmica? A gente fala islâmica. Conta, ó, toda proparoxítona é acentuada. O item 1, portanto, está correto. As palavras última, década e islâmica recebem acento gráfico com base em... Opa, tá errado. Com base em regras gramaticais diferentes? Não. Com base na mesma regra, acabamos de tirar, é a mesma regra. A regra que diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. Muito bem, o item 2. Grafam-se como? É como, tá? Grafam-se como? Vou corrigir no seu materialzinho aí antes de ir para a web. Grafam-se como discuti-lo as seguintes formas pronominais de verbos da terceira conjugação: persegui-lo, instruí-lo e destruí-lo. Este é um item sensacional. O índice de erros nesse item 2, ele é grande, porque o aluno o lê de forma muito rápida. E ao ler de forma rápida, o aluno acaba se distraindo para tentar perseguir, para tentar perceber qual é a regrinha de acentuação. Senhores, para descobrir qual é a regra de acentuação, o melhor caminho é separar as sílabas. Não se esqueçam disso. Ao separar as sílabas, automaticamente eu tenho a referência de qual vai ser a sílaba tônica, uma vez que eu, enquanto falante, vou pronunciar a palavra de maneira correta. Então, quando eu começo a separar aqui, ó, discuti-lo, vamos lá, tem acento? A gente viu lá na regra dos verbos que quando o verbo terminar em RS ou Z, ele vai perder o RS ou Z. Pode ver que é discutir, perseguir, instruir e destruir. Ele perde o R e as formas pronominais o, a, os, as viram lo. Nesse caso, em todos eles. Então aí eu considero essa palavra aqui para ver se ela leva acento ou não. Quando eu separo as sílabas de discuti-lo, olha o que eu tenho. Discuti. Senhores, qual é a sílaba tônica? Basta falar. A gente fala discutir. A gente fala discute ou a gente fala discuti-lo? A gente fala discuti-lo. Então, a minha sílaba tônica é essa aqui, ó, a última sílaba. E esta última sílaba torna a palavra oxítona. Essa é uma palavra que terminou em I. Oxítona terminada em I. Leva acento?
Não. Leva acento oxítona terminado em A, E, O. Então, discuti-lo não tem acento. Aí ele quer saber se essas palavras persegui-lo, instruí-lo e destruí-lo também são grafadas desta mesma maneira, ou seja, sem acento, né? Todos da terceira conjugação, então todos terminando com I. O aluno apressado acha que é a mesma coisa, mas vamos separar? Persegui-lo. Deixa eu separar as sílabas desse verbo aqui, ó. Per-se-gui-lo. Então, o que eu tenho? Oxítona terminada em I. Leva acento? Não leva acento. Vamos separar as sílabas de instruí-lo. Vou puxar pra cá. Vamos lá. Olha lá, instruir. Oxítona terminada em I leva acento? Muita hora nessa calma. Aqui, o que é que eu tenho, pessoal? Eu tenho o I formando o quê? Hiato. Por isso que ele se separou. Senão seria instruir. Não é instruir, é instruí-lo. E esse I formando hiato sozinho em uma sílaba. Não tem NH depois. Leva acento? Leva. Então, olha como é grafada a forma verbal instruí-lo. Deveria ter um acento aqui, ó. Ok? E isto vai acontecer também, galerinha, com o destruí-lo. Separa a sílaba lá, obviamente, considerando o lo, né? Separa a sílaba do destruí-lo. Olha lá. Destruir. Não é destruir, é destruí-lo. Então, isso aqui também pede um acento. Cuidado, tá? Não é porque o verbo pertence à mesma conjugação que ele vai seguir a mesma regra de acentuação, de forma alguma. Pelo contrário, tá? A regra de acentuação não tem a ver com a conjugação do verbo, tem a ver com a terminação da palavra e com aquelas outras regras especiais, como no caso o I e o U formando hiato, como no caso o acento circunflexo sendo um acento diferencial em relação às pessoas da terceira do plural, dos verbos ter, vir e os seus derivados. Então, essas é que são as razões pelas quais eu vou acentuar ou não uma palavra. Portanto, o item 2 está errado. Magnífico esse texto, porque o examinador, ele trabalha exatamente com essa leitura dinâmica que a gente faz. A gente lê o começo e o final e às vezes esquece de um pedacinho ali no meio. Então, o índice de erro nesse item aí foi muito grande. Muito bem, o item 3. As palavras amazônico e viúva acentuam-se de acordo com a mesma regra de acentuação. É isso que o CESP quer de você. É a mesma regra? A regra é diferente? Ele não pergunta nem qual é a regra, mas ele pergunta se é a mesma regra ou se a regra é diferente. Em outras palavras, você tem que saber qual é a regra para saber se é diferente ou não. Vamos lá? Tá no umbral? O que você vai fazer? Vai separar as sílabas. Então, amazônico, vamos lá, vou tentar. Deixa eu apagar aqui por uma questão de organização. Deixa eu apagar esse perseguir aqui, já foi. Ó, amazônico, então separa, ó, amazônico. E agora eu falo. Vamos lá, eu falo amazônico, 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 amazônico ou amazônico. A gente fala amazônico. Vamos contar? 1, 2, 3, proparoxítona, por isso que tem acento. Vamos lá no viúva, vamos separar. Vi, u, vá. O que é tônico aí? É o U. E o U leva acento porque é um U formando hiato. O ZO leva acento porque é proparoxítona. É a mesma regra, pessoal? Não é a mesma regra. São regras diferentes. O item 3 está errado. Item 4. Os acentos gráficos em bancária e ocorrência têm na mesma regra a justificativa gramatical. Vamos ver de novo a cara do CESP. Quer saber se é a mesma regra ou se a regra é diferente. Vamos ver então qual é a regra de bancária? Tô no umbral, o que eu faço? Separo as sílabas, poxa. Vamos lá. Bancária. Antigamente o pessoal considerava isso como proparoxítona ou paroxítona. De qualquer maneira ela vai ter acento, mas hoje em dia não se fala mais em proparoxítona. Se fala em... Qual é a sílaba forte? A gente fala bancária, a gente fala bancário, a gente fala bancária. A gente fala bancária, vou agência bancária. É uma paroxítona que terminou em ditongo crescente, leva acento. E agora vamos ao ocorrência, olha lá. O, cor, né? Separa o R, rem, cia.
E aí, queridos, falem para mim, por favor, a gente fala ocorrenciar, a gente fala ocorrência, a gente fala ocorrência ou a gente fala ocorrência? A gente fala ocorrência. Então, ó, paroxítona terminada em ditongo crescente, o mesmo ditongo. Então, o item 4 está correto, sim, elas recebem acento pela mesma regra gramatical, ok? E o número 5, as palavras equilíbrio e câmbio recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical? Vamos lá, 2 segundos para você responder. As palavras equilíbrio e câmbio recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical? Vamos lá? Vou separar, galerinha. Olha lá, ó. Equilíbrio. E aqui, câmbio. Bom, como é que eu falo? Eu falo cambiou? Não, eu falo câmbio, ó, tá? Tem um acento. Equilíbrio, tem um acento. O que é isso? Penúltima sílaba, paroxítona. Terminou em ditongo crescente. Penúltima sílaba, paroxítona. Terminou em ditongo crescente. As palavras equilíbrio e câmbio recebem acento com base na mesma regra gramatical? Sim, correto. O item 5 está correto. O item 5 também é um item com um índice bastante elevado de erros. E eu vou te explicar por quê. Quando o aluno lê o item 5, as palavras equilíbrio e câmbio recebem acento com base na mesma regra gramatical, o aluno diz que é errado, porque ao ler rápido, ele visualiza o tamanho. E no tamanho da palavra, obviamente, ó, a palavra equilíbrio tem 4 sílabas e a palavra câmbio tem 2. Por essa razão, por essa leitura geral, global, que o seu cérebro faz, muitos alunos enxergam a palavra equilíbrio como uma proparoxítona. Provavelmente, alguns de vocês, ao assistir a aula, cometeram este mesmo equívoco. Isto é normal, é uma maneira que o nosso cérebro tem de ler. O nosso cérebro lê de maneira geral. Tanto é que circula um e-mail na rede bastante interessante, já até um pouco antigo, em que o texto do e-mail, um texto pequeno, todo o texto foi embaralhado, permanecendo apenas a primeira letra e a última letra de cada palavra. E ao permanecer a primeira e a última letra de cada palavra, nós conseguimos ler o texto com as mesmas ideias das palavras escritas da forma correta, sem as letras embaralhadas, portanto. O que prova que o nosso cérebro, ele tem uma leitura primeira que é global, que é geral. Sabendo disso, o examinador tenta te pegar nessa primeira leitura. Não é à toa que os professores sempre dizem aos alunos: leia 2 vezes cada um dos itens, leia 2 vezes o texto, tente refazer a sua prova, organizar o seu tempo para você refazer a sua prova, porque o seu cérebro tem esses mecanismos, até mesmo para ele ser mais rápido, né? Então ele tem esse mecanismo de pegar a ideia geral. Como aqui não estamos falando de uma ideia geral, estamos falando de uma regra específica, tome muito cuidado. Os itens de índice de maior erro são o item 5, como eu falei, e o item 2. O item 2, a gente precisa de uma teoria muito maior. Agora, o item 5 aperta o coração, por quê? Porque o aluno sabe que a regra é a mesma. Quando ele lê rápido, ele chama isso aqui de proparoxítona, aperta o coração. Porque não é um erro de conhecimento de regra, é um erro apenas de programação neurolinguística, que na verdade não é um erro, é um mecanismo que o seu cérebro usa para ler. A banca, sabendo disso, tenta ver se você vai ficar só na primeira leitura ou se você vai fazer uma segunda leitura um pouco mais específica. Portanto, muito carinho às questões de acentuação, porque são questões fáceis, e as questões fáceis são aquelas que você não deve errar, porque senão muita gente passa na sua frente. Tenha atenção, as questões são fáceis, esse é o perfil da prova do CESP. Eu separei mais 2 questões, apesar de serem questões de múltipla escolha, eu separei para que a gente possa massificar a ideia das regrinhas. Essa é que é a minha ideia. Porque aí a gente vai agora, eu sugiro que você escreva aí no seu material, sugiro que você escreva o motivo da acentuação ou não de cada uma dessas palavras que vem a seguir, para a gente massificar a regrinha. Vamos lá? O item em que aparece um par de vocábulos acentuados graficamente por motivos distintos é qual? Vamos entender o enunciado? O item em que aparece um par de vocábulos. Então, ó, eu tenho um par de vocábulos em todos os itens. Este par é acentuado por motivos diferentes, ou seja, essa palavra é acentuada por um motivo, essa palavra é acentuada por outro. É isso que ele quer saber, tá? Então, vamos lá. Por uma questão didática, nós vamos começar pela letrinha E, ok? Então vamos lá. Na forma verbal demonstrá-la, nós já sabemos que eu desconsidero o lá
e eu vejo, eu julgo esta palavra aqui, ó. Ao separar as sílabas, vejam vocês o que eu tenho. Demonstrar. E aí, a sílaba mais forte é essa. Portanto, é uma oxítona terminada em A. Leva acento. E a palavra aliás tem acento por que razão? Vou separar as sílabas. A-li-as. A sílaba mais forte é essa, é uma oxítona terminada em A, seguida de S. A regra é a mesma? A regra é a mesma. Cuidado que às vezes o aluno fala, mas aqui é terminado em A, aqui é terminado em A, seguida de S. Queridos, a regra é a mesma. A regra é oxítonas terminadas em A, E, O. E o plural as acompanha, mas a regra é a mesma. Então, na letra E, eu tenho palavras acentuadas pelo mesmo motivo. Por favor, anotem qual é o motivo, senhores. Oxítonas terminadas em A. Oxítona terminada em A, seguida ou não de S. Na letra D, eu tenho um acento na palavra lógica e na palavra hábito. Por que elas levam esses acentos? Eu separo as sílabas e eu tenho lógica, hábito. Ambas, então, têm na penúltima sílaba a sílaba mais forte, o que as configura como palavras proparoxítonas. Lembra da regrinha? Toda proparoxítona é acentuada, portanto, elas são acentuadas pelo mesmo motivo. Na letra C de homens, olha a situação que eu tenho, cocaína e heroína. Ao separar as sílabas, ó, cocaína, heroína. Duas vezes eu tenho o I formando hiato sozinho na sílaba. Ele leva acento. Então, qual é o motivo dessa regrinha? É o I formando hiato sozinho na sílaba, não seguido de NH, ok? Na letrinha B, universitários e raciocínio. Por gentileza, só por uma questão de organização, eu vou apagar para que a gente possa escrever. Universitários e raciocínio, ó, vou separar as sílabas. Como é que fica? Universitários. E aqui, raciocínio. Olha o que eu tenho. Qual é a sílaba tônica? Penúltima, então essa é uma paroxítona que terminou em ditongo crescente. E universitários, qual é a última, qual é a sílaba forte? Última, penúltima. Então eu tenho uma paroxítona que terminou em ditongo crescente, é a mesma regra. Ah, mas essa aqui tem o S, mais uma vez. O S não influencia na regra, ele acompanha, o S formador de plural acompanha a regrinha do singular. Então, universitários e raciocínio também seguem a mesma regra. E que regra é essa? Ambas as palavras são paroxítonas terminadas em ditongo. Então, a regra é essa. Paroxítona terminada em ditongo, e não é qualquer ditongo, não. É o ditongo crescente. Pronto. Ditongo crescente. E, obviamente, que a nossa resposta tem que ser a letra A. Vamos entender por quê. A palavra A do verbo haver, ó, tem acento, beleza? E por que que tem acento? Porque ela tem uma sílaba só, é uma sílaba forte, então monossílaba tônica terminada em A. E a palavra por também tem acento, só que isso aqui é uma monossílaba que terminou em R. Você já viu alguma vez isso? Não, monossílabo tônico terminou em A, E, O, leva acento. Terminou em R, não. Então, por que que o por tem acento? O por tem acento porque é um acento diferencial. Acento diferencial este que não caiu com a reforma ortográfica. Continua o acento diferencial do por. Continua o acento diferencial do por, ok? Que acento diferencial é esse? O por preposição não tem acento. E o por verbo tem acento. Ok? Então é um acento diferencial. Por preposição e o por verbo. Ok? Muito bem, nossa última questão. As palavras que se acentuam pela mesma regra de quem? Olha lá, prévia e até. Bom, vamos descobrir então qual é a regrinha de acentuação da palavra prévia. Basta separar as sílabas, olha lá. Prévia.
Qual é a sílaba forte? Essa aqui, porque tem um acento, então última, penúltima. É uma paroxítona que terminou em ditongo crescente. Ah, acabei de apagar. E a palavrinha até, vamos separar? Até. Qual é a sílaba tônica? É o té, tanto é que o acento tá aqui. Então é a última sílaba. Oh, meu Deus. A última sílaba. Oxítona que terminou em é. Então, qual é a regrinha de prévia? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Qual é a regrinha de até? Oxítona terminada em é. Qual é o par de vocábulos, né? As palavras que se acentuam pela mesma regra. Vamos ver então, ó. Raízes e só. O até é oxítona, o só é monossílabo tônico. Não é a mesma regra. E o raízes é o i formando hiato. Então também não é a mesma regra. Na letra B, inútil. Paroxítona terminada em L, leva acento, e baú, o U formando hiato. Regras completamente diferentes. Infindáveis e você. Olha lá, galera. Infindáveis. Paroxítona terminada em EI, seguido ou não de S, é o mesmo caso do jockey, é o mesmo caso do vôlei. Paroxítona terminada em EI, seguido ou não de S. E o você, ó, oxítona terminada em E. Vamos lá, letra D. Ônibus, proparoxítona, e sofá, paroxítona terminada em A. Ônibus é proparoxítona, não é paroxítona terminada em ditongo crescente. Hífen, ó, paroxítona terminada em N, e o saída, o I formando hiato. Então também não é a letra E. Galerinha, a resposta da questão é a letra C. Infindáveis e você. Mas a regra não é a mesma, que fique bem claro, tá? A regra em si não é a mesma. Rafaela, a questão foi anulada? Não foi anulada, esta não é uma prova do CESP, não é uma prova do CESP. Por uma questão ética, eu não vou dizer qual é a banca, tá? Mas saiba você que isso aqui já caiu, a questão não foi anulada. E não é a mesma regra. Não é a mesma regra, não é... A regra não é paroxítona terminada em ditongo, a regra é paroxítonas terminadas em ditongos crescentes ou paroxítonas terminadas em EI. O EI não é um ditongo crescente, o EI é um ditongo decrescente. A própria banca desconhecia a diferença entre as regras. Por que a questão não foi anulada? Provavelmente porque não entraram com recurso. Se entrassem com recurso, a questão seria anulada, mas esse não é o caso. Estou querendo só dizer para você o seguinte: muitas vezes a gente tem que aprender a resolver prova. O aluno quer brigar com a banca, quer brigar com a questão. Não brigue. Obedeça. Pelo bom senso, você falaria, bom, só pode ser a letra C. E ele está considerando o paroxítona terminada em ditongo como uma regra de acentuação, tá? E ele considera que a regra de acentuação é paroxítona terminada em ditongo. E aí você marcaria a letra C sem brigar com a questão. De fato, às vezes, até ficou errado aqui, né? Questões do CESP. Não. Isso aqui não é do CESP, não. Às vezes, nós queremos brigar com a banca e isso não é o melhor caminho. O melhor caminho é a gente chegar lá, fazer a questão, acertar e passar no concurso. Simples assim, ok? Então, feitas essas observações finais aí, a gente... finalizo o nosso curso de língua portuguesa, desejando a todos vocês, de todo esse Brasil, uma excelente prova, seja lá qual for a prova que você vai fazer. Mande o seu recadinho depois, nos dê um feedback em relação a como você foi na prova, o que você achou do curso, o que você achou das aulas, coloque as suas sugestões, a gente está sempre procurando melhorar para servir melhor a você que tem esse projeto, que tem esse anseio, que quer ser um servidor público. No seu material de apoio, eu deixei uma prova inteirinha do MPU, aplicada pela banca do CESP, já que o nosso curso se concentrou na visão desta banca. Então, você tem uma prova do MPU. Eu sugiro que você faça essa prova do MPU de uma vez, para você medir o seu tempo, medir os seus conhecimentos, colocar em prática tudo isso que você aprendeu. Essas questões estão com gabaritos. É um material adicional que eu disponibilizei para os senhores, que vai acompanhar aí na web para vocês, ok? Então é isso, queridos. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Estamos sempre à disposição em caso de dúvidas. Uma ótima prova, tudo de bom e até uma próxima oportunidade. Um abraço.